Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Com essas palavras, o então deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988, declarou promulgada a Constituição Cidadã, a nossa atual Constituição Federal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de alteração da Constituição. Quem tem o poder para mudar o texto da Constituição Federal e como esse processo é feito. Eu sou a Renata Cunha, seja muito bem-vindo ao Releges, o canal onde você encontra assuntos que envolvem o Poder Legislativo e sempre tem vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa e quiser receber esses conteúdos, é só se inscrever no canal, beleza? Você sabe que a Constituição Federal é a lei máxima do nosso país, a lei que está acima de todas as leis. E a nossa atual Constituição, apesar de ser muito jovem, tem pouco mais de 30 anos, já passou por mais de 100 modificações, que são feitas por meio de emendas. E para emendar o texto da Constituição, é preciso apresentar uma proposição legislativa, chamada Proposta de Emenda à Constituição, mais conhecida como PEC. E quem tem o poder de apresentar um projeto para mudar o texto da Constituição Federal? Ou o presidente da República, ou 1/3 dos deputados federais, como temos 513 deputados na Câmara Federal, precisa da assinatura de 171 deputados federais, ou 1/3 dos senadores. São 81, então é necessária a assinatura de 27 senadores. Além dessas 3 possibilidades, as Assembleias Legislativas também podem propor uma emenda à Constituição Federal. Mas uma Assembleia sozinha não faz verão. Tem que ter mais da metade das Assembleias do país juntas assinando essa proposta. Mas olha só, essas assinaturas todas de 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou mais da metade das Assembleias, é só o requisito para apresentar a proposta e começar o processo, a tramitação. O projeto primeiro é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que a gente já falou dela aqui no canal, e essa comissão é que vai conferir se ali no projeto tem as assinaturas necessárias e vai analisar também se essa proposta não fere alguma cláusula pétrea da Constituição, que são alguns artigos que não podem ser modificados de jeito nenhum. Existem alguns direitos fundamentais que não podem ser diminuídos ou retirados da Constituição, nem por uma PEC. Se esses aspectos forem respeitados, aí sim, a proposta é admitida na Câmara dos Deputados ou no Senado, depende do caso, e ela segue o seu curso. Depois da CCJ, ela vai para uma comissão especial. É aberto um período para os parlamentares apresentarem as suas emendas, que são sugestões de alteração, acréscimos ou retiradas de partes do texto da PEC, e depois vai para o plenário para ser submetida à votação de todos os parlamentares. E quantos votos são necessários para aprovar um projeto tão importante que vai mudar a Constituição Federal do Brasil? Eu já fiz um vídeo aqui sobre quórum, e nesse vídeo eu falei que para aprovar uma PEC, a gente precisa de um quórum muito qualificado, de um número muito significativo de votos favoráveis, que são 3/5 dos deputados federal, mais 3/5 dos senadores. E para quem é bom de matemática, 3/5 significam 60% de votos favoráveis em cada casa do Congresso. Ou seja, são necessários pelo menos 308 votos de deputados federais, mais 49 votos dos senadores. E além desse quórum, a PEC tem que passar por 2 turnos de votação, ou seja, 2 rodadas de discussão e votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, 4 turnos de discussão e votação com aprovação de 60% em todos os turnos. Entendeu por que é tão difícil mudar a Constituição, principalmente quando o assunto é uma reforma da Previdência, ou uma reforma política ou tributária? Além desse procedimento rígido, muito mais dificultoso do que aprovar uma lei comum, o processo se esbarra em muitos interesses políticos, ideológicos, econômicos. E para chegar num consenso com essa galera toda, ainda mais com a quantidade de partidos que a gente tem no Brasil, não é nada fácil. E o presidente da República nessa história toda? Ele não participa do processo de aprovação das PECs?
A única coisa que ele pode fazer, como a gente viu, é apresentar a proposta de emenda à Constituição e dar o start no processo, como o atual presidente Jair Bolsonaro fez, mandando a PEC da reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados. E se uma das casas do Congresso rejeitar uma PEC do presidente da República, ele faz o quê? Senta e chora, porque o presidente não tem poder de vetar uma PEC, como acontece com os projetos de lei. É claro que se a matéria for do interesse do governo, ele vai atuar fazendo a política dele nos bastidores, reuniões formais e informais com as bancadas, com os líderes de partidos, em almoço, em conversas de gabinetes e até visitinha nas residências dos chefes de poder para tentar negociar com os deputados e senadores e tentar influenciar os votos dos parlamentares. Mas o que eu quero que você saiba é que o poder de aprovar ou rejeitar a PEC é exclusivamente do Legislativo. Sendo aprovada, ela se transforma finalmente numa emenda constitucional e começa a surtir os efeitos. Você encontra essas regras de tramitação das PECs no artigo 60 da Constituição Federal. E se no ano passado você votou para deputado federal e senador sem saber muito bem qual a função desses agentes políticos, está aí uma das importantes funções desses parlamentares: aprovar mudanças na Constituição Federal, esse livrinho com as normas que são a base de todo o funcionamento do país. Por hoje é isso, obrigada por sua companhia até aqui e te vejo em breve.